Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. É uma alegria tê-los por aqui. Sou o Padre Ellington, então, como a Duda comentou, temos aqui a Márcia, que é nossa jornalista também, e a Ana, que é nossa designer. Nós fazemos parte da equipe de comunicação aqui da comunidade de Betânia. E com alegria mesmo que nós recebemos vocês. Então, para vocês, quem já esteve, quem já conhece Betânia, levanta a mão. Isso. Nossa, faz muito tempo. Quanto tempo mais ou menos? 7 anos já? Eu nem estava aqui 7 anos. Quanto tempo faz que você levantou a mão, né? Faz uns 2 anos, eu vim na igreja. Ah, legal. Quem mais que levantou a mão? Teve aqui? Faz alguns anos também. Alguns anos também? Um ano mais ou menos? Então, é uma alegria recebê-los. Quem está retornando, que bom que estão retornando. Quem pela primeira vez, espero que retornem mais vezes a partir da experiência que vão fazer hoje, até para trazer os familiares, amigos, pessoas que talvez vão passar por aqui, para a nossa região, e para conhecer um pouquinho mais também do nosso trabalho, de quem foi também o fundador desse bonito recanto, que é o Padre Léo. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, um pequeno vídeo para a gente ficar por dentro da comunidade de Betânia. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Mas penso que talvez a grande diferença de Betânia, e é o que nós mais acentuamos, esteja na questão afetividade. Quem chega em Betânia, chega para ser amado. E a gente faz questão de demonstrar isso através dos pequenos gestos. Por exemplo, regra em Betânia. No mínimo, 3 abraços por dia. Ninguém vai dormir sem ser abraçado, ninguém sai das celebrações, ninguém respeita a regra. Essa regra eles desrespeitam sempre, porque em Betânia a gente vive se abraçando. Betânia nasceu de um sonho, de um projeto do nosso fundador, Padre Léo, né? Tudo iniciou quando o Padre Léo era diretor de um colégio na cidade de Brusque, Santa Catarina. Muitas pessoas lá, muitos jovens na verdade, vinham procurar ele no próprio colégio, manifestando essa luta que eles tinham com a dependência química. A data de fundação foi no dia 12 de outubro de 1995. E no ano de 1995, no dia 12 de outubro, em uma missa campal às 3 horas da tarde, lá em São João Batista, onde que hoje é a nossa casa-mãe, se iniciava a história de Betânia. O Padre Léo consagrava ali toda a nossa comunidade aos cuidados de Nossa Senhora, intitulada Mãe Aparecida. Nós somos uma nova comunidade, uma nova fundação. E vivendo em comunidade, queremos ter sinais e canais da vida plena que é Jesus, para todos aqueles que perderam o sentido da vida. Mas Betânia não nasceu para ser uma clínica nem uma comunidade terapêutica. Betânia nasceu com uma inspiração bíblica. E essa inspiração bíblica que Deus plantou no coração do Padre Léo é tirada da experiência de Jesus que nós encontramos nos Evangelhos, de Jesus em Betânia. Betânia era um lugarejo que se situava a 3 quilômetros ao norte de Jerusalém, e lá Jesus fez a base do seu ministério na Judéia, no norte da Terra Santa, no norte da Galileia. E é muito interessante porque lá era uma colônia de leprosos.
E ali Jesus gostava de estar. São várias as características que Betânia tem que diferem o nosso trabalho com a dependência química. O primeiro delas é, desde o momento em que a pessoa chega até nós, o próprio acolhimento que nós fazemos a ela. Qualquer outro centro de recuperação, você vai sentir, as pessoas vão te falar, os coordenadores vão falar, aqui está um adicto, aqui está um ex-dependente, aqui está um viciado. Para nós em Betânia, aquele que chega, aquele que vem até nós é um filho, uma filha. O dia nosso começa às 7 da manhã e encerra às 9h30 da noite. Aí até 10 horas lá em casa pode conversar, 10 horas é silêncio, 10h30 a gente apaga a luz. E os filhos nessa rotina que os filhos têm que adaptar a vida deles para eles entrar na rotina de novo, ter uma rotina na vida deles. A comunidade Betânia ela é uma comunidade que vive inteiramente de doação, né? Ninguém, a começar dos próprios consagrados missionários que estão a serviço da comunidade, recebe alguma coisa. Nós temos todo o nosso trabalho é feito voluntariamente. Então, os nossos filhos e filhas também. Nenhum deles, para poder ser acolhidos aqui, uma das características é, você não paga nada. Este lugar é um pedaço do paraíso, construído, feito, transformado por mãos de quem outrora semeava inferno. É para que eles percebam que eles são capazes de construir céu. Essa é a nossa missão. Betânia é a casa dos amigos de Jesus. Betânia também é a sua casa. Por isso, seja Betânia, nos ajude a ser esse amor acolhedor. Nos ajude a restaurar vidas. Seja Betânia. Quero convidar, fica de pé um pouquinho, por favor. Fica de pé um pouquinho. E como o Padre Vicente nos lembrava, no abraço nós temos uma forma mais eloquente de acolhimento. Quando a gente quer acolher alguém, quando a gente tem um amigo querido, quando a gente tem uma pessoa querida, uma pessoa que a gente ama, e o que a primeira coisa que a gente faz, a gente corre e a gente quer dar um abraço. Porque significa acolher, além do acolhimento, a gente quer trazer para perto do coração. Então, como em Betânia, nós pelo menos regra pelo menos 3 abraços durante o dia, hoje que vocês abracem muito, então por favor, dê um abraço bem gostoso em quem está aí do teu lado, e aí quem veio com você, está por aqui com você, e veio... Ah, mas tem um detalhe, gente. Aqui, ó. Mas tem que ser coração, né? Pode. Meu saldo vai estar lá em cima do abraço. Era coração. Tem uma teoria que diz assim que pra gente ser muito feliz, a gente precisa pelo menos dar 12 abraços durante o dia. Porque a gente vai trocando energias positivas com aqueles que estão ao nosso lado. Agora pode sentar um pouquinho, por favor. A gente vai trocando umas energias positivas assim. E pensa comigo, gente.
num tempo em que nós vivemos hoje, em que parece que as pessoas não tocam mais umas às outras com boa intenção. Na maioria das vezes é para se aproveitar um do outro. Você receber um abraço na gratuidade para nós é fonte de não só de humanidade, mas de cura. De cura. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp esses dias que eu achei muito legal e que mexeu bastante para refletir como a nossa sociedade hoje está carente de pequenos gestos que nos humanizam. Diz que tinha uma menina que ela tinha uma loja de roupas femininas e ela estava no caixa e ajeitando a loja, tinha acabado de abrir a loja e de repente entra na loja uma mulher obesa e diz que era grande a mulher. E aí não tinha, na loja dela não tinha nenhuma roupa que servisse para ela. E aí ele disse assim, meu Deus do céu, não quero que elas passem mal na minha loja. Não quero que, porque ela deve ter passado em tantas outras lojas, ela deve estar mal porque não deve ter achado muita coisa. E agora ela vai entrar na minha loja e vai passar mal de novo. Vai passar mal de novo aqui dentro. E aí, disse assim, ela ficou toda apreensiva, não sabia o que dizer, e aquela mulher foi entrando, e ela foi passando por meio das prateleiras, foi movimentando as araras, para um lado e para o outro, para tentar escolher uma roupa para ela, ficou olhando, e de repente passou a loja inteira e aquela menina no caixa, toda apreensiva já, querendo que ela se sentisse bem. E quando ela chegou lá na frente, meio cabisbaixa, meio não tem nenhuma do meu tamanho, né? Daí disse que aquela menina do caixa saiu atrás do caixa e disse, tem sim, olha aqui o tamanho desse abraço, será que você não cabe dentro desse abraço? E disse que quando abraçou aquela mulher começou a chorar no ombro dela, e disse assim, olha, eu vim aqui procurando uma coisa, mas eu saí daqui ganhando muito mais do que eu precisava. E vocês com certeza já viram também vários vídeos que falam sobre aqueles abraços grátis, né? E que você levantou, tinha alguém que se vestiu de mendigo, colocou abraços grátis, para saber como que as pessoas hoje estão carentes de sentido e de significado. A gente convive com tantas pessoas, mas ao mesmo tempo convive com ninguém. A gente diz que tem muitos amigos, para nós são colegas, mas que no fundo, quando a gente precisa mesmo, a gente parece que não tem ninguém. E isso vai gerando, por exemplo, quantas pessoas que tem um monte de gente dentro de casa, tem um monte de gente dentro mesmo nas redes sociais, tem vários grupos de amigos, tem até fama no colégio, mas que quando bota a cabeça em travesseiro, se sente sozinhos, se sente como se não tivesse ninguém para contar. Porque parece que as nossas relações elas não conseguem mais chegar naquilo que é o essencial da nossa vida. A gente acorda de manhã e se a gente bobear nem diz bom dia direito para quem com quem a gente mora. A gente nem toma café mais, nem faz refeições decentes. A gente engole a comida de qualquer jeito, não saboreia mais. Se a gente não saboreia mais o alimento, imagina a vida. Imagina a vida. Então, por que eu gosto e trago essa realidade? Porque é para a gente poder olhar para cada um. Betânia faz isso com a gente. Faz a gente questionar a realidade que nós estamos vivendo. Porque, gente, para viver de qualquer jeito, o mundo ensina. Não precisamos ensinar nada. Para viver de qualquer jeito, para viver de qualquer forma, o mundo ensina. Agora, aqui em Betânia, não. Aqui em Betânia, o Padre Léo, fundador da nossa comunidade, ele nos deixou não só uma herança, porque ele já fazem 12 anos que ele faleceu, e hoje ainda é um dos mais assistidos na Canção Nova. O Padre Léo é um grande pregador, né, da Canção Nova. Ele até hoje, ele é quase dentro da grade da televisão, ele tem picos de audiência muito alto. 12 anos que ele faleceu. 12 anos que ele faleceu. E ele deixou para nós não só uma herança, que são essas casas e esse local, mas nos deixou um legado. Porque eu tenho cada vez mais consciência que Betânia é um jeito de viver e não um lugar. Um lugar para se visitar, para se experimentar esse jeito de viver e depois levar para tantos outros lugares. E a partir desse encontro, e aí é uma experiência
Você não vem para Betânia, e para vocês que estão vindo fazem parte do curso de turismo, e eu acho que talvez vocês estudam isso mesmo, a gente não vem só para observar algo, mas para experimentar algo. Para experimentar algo. Vocês vão perceber, vocês vão almoçar conosco, né? Nosso alimento não tem nada de condimento, por exemplo, de conservantes. Tem temperos. E mais uma comida, eu sou suspeito, uma comida muito saborosa. Porque ela, além de ser feita com tudo aquilo que são temperos naturais, ela desperta o gosto dos alimentos, não sei, gente, a gente só pode ser de Deus mesmo, porque é preparado com muito carinho, com muito amor e realmente com muita, e você come com vontade. Você vê os nossos filhos e filhas, vocês vão ver também que a milagre, Betânia acontece muito milagre, sabe aquela história, você tem um pouquinho, se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, faz com essa montanha e sai daqui e vai para lá. Hoje vai ter muita montanha, de um prato de um lado da mesa para o outro, assim, porque faz cada prato, nosso pessoal, porque de uma realidade que eles vêm, às vezes da rua, que tem pouco alimento, quase não tem, quando vem para cá querem compensar tudo de uma vez. Então as montanhas vão acontecer. Você pode fazer sua montanha hoje aqui dentro da família Betânia, tá? Não tem problema. E refletir essa realidade que o Betânia acaba sendo para nós um jeito de viver. Betânia, no hebraico, no contexto bíblico, significa casa do pobre, casa dos amigos de Jesus, casa da misericórdia. E para nós, misericórdia, ela tem um sentido todo especial. Porque, veja, numa tradução muito simples, misericórdia vem do latim, misericordes. E aí, numa tradução muito simples, são as misérias do coração. É Deus que olha e acolhe as misérias do nosso coração. Por isso que nós não somos só uma comunidade terapêutica. Nós hoje, dentro da proposta da Igreja Católica, das novas comunidades, nós fazemos parte, nós tentamos viver como os primeiros apóstolos viviam. Então, o que nós somos? Nós definimos assim, que nós somos amor, o que nós fazemos? Acolhimento. E amor aqui, muito mais além do que um relacionamento de namorados, mas amor que é um doar-se por inteiro para uma causa maior. E aí não tem outro significado senão olhar para a cruz de Jesus. Porque ele mesmo lá, daquele jeito, né, blasfemado, cuspido, xingado, traído com um beijo, lá flagelado no alto de uma cruz, onde todo mundo o humilhou e gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele disse, a primeira palavra dele no alto de uma cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mesmo lá. E para mim a maior expressão de amor de um homem para cada um de nós. Não de um Deus, mas de um homem. Porque diz o credo e diz a palavra: verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele absorveu, aceitou em tudo aquilo que é a nossa condição humana. Então, se ele viveu desse jeito, então nos ensinou também que nós alcançaremos o céu, alcançaremos a pátria celeste, quando nós tentarmos colocar e absorver em nós e transparecer e transbordar em nós também esse mesmo jeito de viver que foi dele. E aí, claro, vem junto conosco todas as nossas escolhas. Porque, gente, cá entre nós, vou jogar muito real com vocês, eu vou jogar com muita sinceridade. Hoje, eu tenho acompanhado muitos casos, eu tenho pregado muito com a juventude, eu tenho falado muito com os jovens, eu tenho proporcionado vários momentos. Gente, me assusta o grau de índice de suicídio no meio de pessoas da idade de vocês, o grau de índice de mutilação, o grau de índice de perda de sentido da vida, o grau e o índice de depressão. Tem me assustado o grau e o índice de violência uns com os outros. E aí violência em todas as áreas, a violência sexual, violência física, violência moral, violência psicológica. Tem me assustado. E muito por causa da falta por a gente se deixar correr por aquilo que o mundo dita que é especial para nós.
o que a gente tem que ter para ser feliz. E Betânia vem dizer para nós que para ser feliz, a gente não precisa ter tudo que o mundo diz. A gente precisa ter uma única coisa: um coração disposto a amar e ser amado. Eu e vocês temos isso. O desejo mais profundo no coração que nós temos hoje é o desejo de amar e ser amado. Esse é o segredo da felicidade. Porque o mundo vem dizer para mim e para você que para você ser feliz, nós temos que ter muitas coisas. Gente, ter muitas coisas, se ter muitas coisas fosse resposta, a gente não teria tantas pessoas que hoje têm muito dinheiro, têm muitos bens, muitas posses, e que estão aí à base de remédio, que já tentaram tirar a própria vida, que estão com depressão, que estão com tantas outras situações. Não é que ter dinheiro é algo ruim, não é, pelo amor de Deus. Se tiver e você não quiser, pode mandar para nós que estou precisando. Mas ter dinheiro não é ruim, mas o problema é quando o dinheiro ele ocupa praticamente o centro da nossa vida, porque a gente esquece de viver todas as outras coisas, vive aprisionado diante das próprias coisas que tem. O mundo vem dizer para nós também que então o poder é o nosso, seria uma fonte de, quando eu tiver poder e dominar sobre os outros, eu for primeiro na minha empresa, quando eu for prefeito, quando eu for presidente, quando eu for um promotor, eu vou ser feliz. Gente, conheço juízes e promotores que hoje vivem mais trancafiados do que os presos que eles botaram na prisão, com seguranças, gente com grades, gente tem que andar na própria casa cheia de grades e muros, que não pode sair porque com medo de um dia alguém vir acertar alguma conta com ele na rua. Policiais que vivem hoje na rua aí de farda e passou o horário de trabalho tem que se esconder. Estive em São Paulo, na casa de um padre amigo meu, lá em Guarulhos, e quantos que vivem lá amedrontados? Padre, ele disse assim, tem policiais que moram aqui e a gente não. E eles trabalham do outro lado da cidade, porque ninguém pode saber que eles são policiais. Lá eles vão, e até para sair da cadeia, eles têm que sair da polícia, do local de trabalho, eles têm que ser disfarçados, porque senão eles são mortos na rua. Então, se poder fosse resposta para a felicidade humana, eles seriam muito felizes e não viveriam assim. Então, prazer então é a resposta para a felicidade humana. Cara, mas pensa comigo, nós nunca tivemos uma sociedade tão erotizada como nós temos hoje, mas ao mesmo tempo nós nunca tivemos uma sociedade tão carente como nós temos hoje. Carência, cara, gente se metendo a qualquer coisa, se entregando, tantas meninas e quantos rapazes se entregando sexualmente por pouca coisa, e às vezes buscando no colo de um e do outro aquilo que talvez sentiam necessidade, ou colo em casa, do pai, da mãe, ou de alguém, ou então simplesmente procurando sanar algumas situações que ficaram abertas, e quando percebem já não era mais aquilo, quando se entregam, não era isso que eu queria, não era isso que eu buscava, e parece que aquele vazio que está dentro, em vez de preencher, fica maior ainda, porque não é a resposta. A verdadeira resposta é o amor. Talvez o sucesso, né? Se eu tiver não sei quantos mil likes, quando eu tiver mais quantos seguidores no Instagram, se eu lançar um vídeo no YouTube de Whindersson Nunes, eu vou lá e... Cara, o Whindersson Nunes, não quer maior exemplo do que isso, teve que se retirar e parou de gravar vídeo porque estava numa depressão, estava em crise de pânico. Agora que ele está retomando os trabalhos dele, complicado, né? Veja, até mesmo o próprio padre Fábio de Mello passou por isso, que é alguém do ambiente nosso. Se sucesso fosse resposta, gente, nós teríamos pessoas muito felizes por aí. E o que a gente percebe é que não é isso. E aí, a pergunta que eu tenho que fazer é: o que realmente o nosso coração tem buscado? E onde o nosso coração tem buscado? Porque realização e felicidade é mais simples do que nós imaginamos.
se a gente aprender a olhar com honestidade para dentro de nós, respeitando o nosso processo. Por isso, uma das coisas que Betânia proporciona é a pessoa poder se entender, se olhar, lidar com as feridas que um dia ficaram, porque o problema maior do filho em Betânia não é a droga. A droga é o menor dos problemas. A droga é o menor dos problemas. O problema é o que o levou ele para a droga. O que levou a pessoa para a droga. E aí são inúmeros casos, né? Às vezes foi já porque o pai ou a mãe já tinha problema com a droga, às vezes o ambiente, às vezes o alcoolismo, às vezes são as brigas, a separação, às vezes o abandono, às vezes foi porque meteu os pés pelas mãos, às vezes porque tomou uma decisão errada. Gente, uma das coisas que a gente não faz ilusão da vida, e por estar em Betânia eu posso dizer, a gente já experimentou e já ouviu e já viu muita coisa. E a gente sabe que por trás dos muitos sorrisos numa foto de Instagram, existe uma história, e às vezes uma história muito dolorida, que precisa ser respeitada. Não escondida, respeitada, amada, para assim ser curada e se levantar para seguir adiante. Gente, o que nós procuramos e entendemos e que a experiência já nos disse? Que aquilo que foi vivido não nos determina. Vai nos determinar são as nossas escolhas. Escolhas que eu vou fazer daqui para frente. Escolhas que eu vou tecer daqui para frente. E escolhas que eu vou hoje me proporcionar daqui para frente. Porque daí a gente corre o risco, não, porque eu nunca tive oportunidade, porque fizeram isso comigo e agora eu não posso mais ser feliz. Mentira, pode. Porque daqui para frente, quem toma as rédeas da vida de vocês são vocês mesmos, somos nós. Os nossos pais podem nos orientar, mas daqui para frente somos nós. Somos nós. Eu lembro até hoje, quando eu entrei no seminário com 14 anos. Minha mãe não queria que eu fosse para o seminário com 14 anos. Meu pai já dizia, não, vai, se ele quiser ir, deixa aí. Ele dizia assim, mas o dia que você quiser voltar para casa, e se você voltar, aí é com você. Está a fim de arriscar? Estou a fim de arriscar. Eu fui. Algumas vezes tive vontade de voltar para casa. Não voltei. Tive vontade, questionei, sabia, tinha projetado. E aí, mas também tem uma questão vocacional por trás que a gente precisa entender o que Deus quer para nós. E aí eu fui respondendo a partir da minha vida. Muitas oportunidades que foram surgindo, foram aparecendo e que depois me fizeram dar o passo de estar aqui hoje. Eu entrei no seminário com 14 anos, foram 14 anos de seminário até eu ficar padre, e hoje são 7 de padre. Não vou contar a idade, vocês que se virem fazer a conta. Estou brincando, 35 anos. E hoje, em Betânia, já fazem 5 anos que eu estou, e trabalhei 2 anos no Santuário Sagrado Coração de Jesus em Joinville, e hoje agora 5 anos aqui na comunidade de Betânia, e para quantos mais Deus quiser que permaneça por aqui. Então, mas o que eu gostaria de tratar e trabalhar nessa manhã e alertá-los é, gente, primeira coisa, não fujam de quem vocês são. E não tentem mostrar para os outros ou para o mundo aquilo que vocês não são. Revelem, sejam, quanto mais vocês revelarem aquilo que vocês são, mais serão felizes. E quanto mais a gente se esconde, mais dentro de nós vai existir uma força para que a gente consiga se revelar. Perfeito, alguém perfeito não existe, não adianta. Mas existe aqueles que lutam e que se esforçam para ser melhores. Vou fazer 3 perguntas para vocês e eu quero que vocês me respondam, tá bom? A primeira, para a gente se situar um pouquinho mais e saber para onde a gente está caminhando. Cochicha com quem está do teu lado aí. Se você fosse um animal, que animal você seria? Se você fosse um animal, que animal você seria?
Pronto? Todo mundo tem que ter um animal. O primeiro que veio na cabeça. Começa por aqui, vai. Gato. Hã? Furão? Ah. Nossa. Tubarão, Cachorro. Cachorro. Uma borboleta. Abelha. Cachorro. Não sei dele. Ah, você tá gravando. Que animal você seria? Eu? Uma anta. Tá parecendo. A planta não se deixa dominar, né? Então, gente, agora me diz. E o pássaro? Eu seria um cachorro também. Tá vendo? Mas, ó, por que que eu. Agora, claro, eu pedi pra você se fosse um cachorro. Se fosse um cachorro, se fosse um animal, que animal você seria? Por que que você escolheu um gato, né? Por que você seria um gato? Sim, esse tempo muito gato. Você que não escolheu? Por que seria um cachorro? Eu gosto de cachorro. Você é uma girafa. Por que escolheu uma girafa? Porque é bem alta. Você escolheu um pássaro, né? Por que isso é assim? E o furão, por quê? Foi? Porque ele dorme muito? Uma onça. Correr Tubarão? Gosto do tubarão. Gosta do tubarão? Gosto de sushi. Quem falou borboleta? Sushi. Porque acha bonito? Você? Você escolheu? Cachorro? Por que você escolheu o cachorro? Hã? Ah, porque sempre quis ter um? Você escolheu quando? Por quê? Porque é bonitinho. Você escolheu? Uma leoa. Por que uma leoa? E Márcia, por que você escolheu o cachorro? Sabe por quê? Para pedir para você escolher um animal? Quando a gente se identifica com alguma coisa, nessa psicologia, que a gente se identifica por causa das semelhanças que a gente tem, não físicas, mas as semelhanças que a gente tem não físicas, mas as semelhanças que a gente tem diante das características daquele animal. Por exemplo, por que eu escolhi um cachorro? Porque o cachorro, por exemplo, ele é amigável e ele é fiel. Por exemplo, você pode até brigar com ele hoje, mas no outro dia ele está do lado ali. Está ali do lado, sempre. Ele está sempre fiel. Ele é muito manso, mas se vier alguém para tentar alguma coisa diante daquele que ele é fiel, ele vira o bicho, né? Ele vai para cima e luta com todas as forças. Ou seja, o que ajuda? Ajuda a gente a identificar quem a gente é e de que forma a gente está vivendo hoje. Por exemplo, pássaro, você falou da liberdade, né? Ou é um anseio de liberdade, ou você se sente livre hoje diante de alçar grandes voos. Ou mesmo, e aí ó, você falou da onça, né? Porque corre muito. Então, porque talvez nesse ímpeto, talvez goste muito de esporte, talvez goste muito de estar seguindo adiante, de estar correndo, lutando pela vida. E aí, diante daquilo que você escolheu, que característica esse animal tem que se identifica com você? Ou dormir muito, né? Vontade de dormir muito.
Que características esse animal tem que se identifica com você? E aí, não precisa falar do padre não, fica para você depois refletir. Agora, segunda pergunta. Qual... Não, a segunda agora. A segunda, a primeira foi que animal você seria. A segunda é, qual é a sua sensação diante do mar? Quando você está diante do mar, você chega, todo mundo já visitou o mar? Todo mundo foi para a praia uma vez? Quando você chega diante do mar e vê aquela imensidão, qual que é a sua sensação? O que você sente? 2 minutinhos, meio minuto para cochichar. O que você sente? Eu vou pensar uma coisa, eu vou falar 17 palavras. Até eu falar Silêncio, gente. Sentimento, mas eu paro pra água e fica como eu não virei. Eu não vou O que você sente? Medo. Calma. Eu ia falar calma, pensei isso, mas eu me sinto calmo e tranquilo. Relaxante? Eu sou um tubarão. Tranquilidade. calma e medo. Chega lá. Liberdade e medo ao mesmo tempo. Ilimitada. Tu sabe nadar? Muito pequena. Também diz a psicologia que diante do mar é como nós estamos hoje diante de Deus ou diante do infinito. Porque veja, quando a gente se depara com o mar, a gente se depara diante de uma imensidão. A gente não consegue ver o que está no horizonte. A gente só contempla aquele horizonte infinito. Então quando a gente se depara diante do mar, é a mesma sensação quando a gente tem diante ou de Deus, ou diante da imensidão, ou mesmo diante o infinito mesmo, que a gente não sabe que não vai acabar. Ou seja, e é essa mesma relação que a gente tem, às vezes é de medo, às vezes é de calma, às vezes é tranquilidade, às vezes é de vontade de mergulhar, é vontade de explorar. Alguns têm vontade de se sentem pequenos, sabem que vai e não volta. São sensações que a gente tem diante de coisas que são maiores, muito maiores do que nós e até incompreensíveis. Porque se a gente para para pensar, veja se você não ficar para pensar, pô, Terra é redonda, mas parece que é tudo reto, cara, não vai acabar nunca. Não é verdade? E de repente... Pois é. Eu discordo. E aí, então, diante dessa imensidão, para a gente se questionar, cara, como é que está a minha relação? E outra coisa, para ver realmente quão pequeno nós somos diante de todo um universo que existe por aí. Eu gosto de ver o MIB, Homens de Preto, porque ele nos coloca diante desse último, o Thor eu não vi, mas os anteriores estou doido para ver. Eu gosto muito de filme. E veja, e lá ele faz a gente questionar o mesmo Homem-Formiga, vocês viram Homem-Formiga? Faz a gente questionar, veja, nós somos tão pequenos diante do mundo, a gente diminui ou a gente aumenta, sempre tem todo o universo, nós somos um grão de areia diante de todo o universo. E aí nos faz questionar também qual que realmente é o significado da nossa vida. Pô, nós somos colocados diante de uma maravilha tão gigante. Tão gigante. Hoje, pela facilidade e pela tecnologia, a gente consegue chegar a muitos lugares com mais facilidade.
Mas mesmo assim, por mais que a gente chegue com facilidade nesses lugares, para a gente explorar, para a gente viver, para a gente tocar, vai ser quase, a gente vai viver uma vida inteira e não vai conseguir. De tanta riqueza, de tão grande que é o nosso mundo, o nosso universo, e tão grande aquilo que vai para além dele. Então, para a gente refletir, a gente está diante de nós, como é que está hoje, serve para a gente repensar um pouco como é que está a nossa vida espiritual, como é que está o nosso relacionamento com Deus, como é que, se você não acredita em Deus, como é que está o meu relacionamento com o meu futuro, relacionamento com aquilo que é maior do que eu, maior do que todos nós, meu relacionamento com aquilo que é maior e extrapola até a nossa compreensão. E uma última pergunta, e aí ela é bem pessoal também, numa frase, ou numa música, ou então pode ser até ser, se você já tem uma passagem bíblica, qual que é hoje, por exemplo, o seu ideal de vida? A frase, a música ou aquele texto que diz assim, não, cara, isso aqui eu abracei para a minha vida e eu estou seguindo. Isso aqui eu deixo, isso aqui que me conduz. Cara, eu tenho certeza que é isso que eu estou vivendo agora. Que caracteriza um ideal de vida. Cochicha aí um pouquinho. Pronto? Prontos? Vai pensando aí, é o primeiro que vem na cabeça. Ah, tubarão. Meu Deus, tubarão. Uma liberdade individual, não tem nada para exigir além disso. Nem uma música, nenhuma frase, nenhuma... Nada? Então, liberdade individual. Não? Oi? Também? Amar ao próximo como assim. Ai, eu daria na grande. Ajuda ela, Daniela Grande. Assim, a Ana. Qual que é o nome dessa música? Isso aí é. Qual que é? Trem bala. Eu acho que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Uma frase. Que te guia. Tudo passa. Quando você veio famosa, o Zé falou, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. É o melhor. Uma frase do poeta Linus Bell, Linus Bell, e ele escreve muito sobre a natureza e sobre a vida, e uma frase que me inspirou nos meus processos de decisão: menor do que meu sonho, eu não posso ser. Uma frase bem conhecida de Santa Paulina: não desanimemos nunca, embora venham ventos com. Amar a vista, disse Maria chegar em abraço vivo. Repete, por favor. Amar a vista, disse Maria chegar em abraço vivo. Não? Nada terrível que não possa ser. Você já fez isso?
Também. Trembala. Bora conhecer ela. Hã? Era uma vez? Tudo passa. Não sabe? Tudo tá. Não? Gente, essa última frase, essa última pergunta, e ela parece uma brincadeira, mas não é. Ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Veja, diz respeito para onde a gente está caminhando. Vocês perceberam que boa parte de vocês não sabe para onde está caminhando? Entenderam? E quando a gente não sabe para onde a gente está caminhando, a gente vira igual biruta de aeroporto. Qualquer vento me leva. E aí, pode ser que ou a droga, ou então uma sexualidade desregrada, ou então a própria violência, ou então essas mazelas que antes pareciam acontecer tão distante, podem estar acontecendo aqui. Porque, gente, queira ou não, a violência ou tudo isso aí é uma coisa que a gente vai cultivando aos poucos. E que a gente precisa hoje repensar. Indo para São Paulo, eu fui para Aparecida de segunda até quinta-feira, e até sexta-feira eu fiquei em Aparecida, no Vale do Paraíba. Gente, no trajeto, de repente eu estava passando, eu li placa lá Suzano. E deu para olhar o ginásio onde aconteceu aquela chacina, aqueles 2 alunos. Antes só acontecia fora do nosso país, hoje já está aqui do lado. E gente, para chegar para cá e para acontecer conosco, não é difícil. Por isso, claro, essa frase, essa música, isso que eu estou pedindo, esse tema, tipo a temática da sua vida, é aquilo que a gente tem que absorver como um projeto. Claro que isso a gente pode mudar a cada momento, a cada tempo. Não precisa ter todo dia, não. Por exemplo, quando eu vim para Betânia, eu rezava, e para mim é uma frase bíblica porque diz respeito ao contexto que eu estou vivendo. Mas uma que me disse assim, o filho do homem não deve reclinar a cabeça. E realmente o que eu vivo hoje, eu vivo mais na estrada do que aqui em casa quase. Esse ano que eu estou mais em casa um pouquinho. Mas quando eu cheguei em Betânia, nós temos 8 casas no Brasil. Além das 8 casas, eu tenho saído para celebrar missa. Por aí amanhã mesmo eu vou para Catanduvas. Quarta-feira eu estarei em Joaçaba. Quinta eu volto para cá. Semana que vem nós vamos lá para o Paraná. Nós já tem missa em Rio Azul. Depois eu encontro em Irati na nossa casa. De lá vamos para Guarapuava. De Guarapuava vamos para Cianorte. De Cianorte nós vamos voltar para cá. Vamos passar em Curitiba. De Curitiba vamos voltar para cá. E gente, já tem semanas e tem meses que eu durmo poucas vezes na minha própria cama. Mas tudo por causa de um objetivo, de uma missão que também me foi confiada e que hoje que estou abraçando com todas as minhas forças. E aí isso dá sentido para a minha vida, para eu continuar. Algumas músicas sempre caminharam comigo. Eu lembro que um tempo foi Raridade, já foi Trembala, já foi tantas outras que vão aparecendo e que não são nem sempre só do contexto religioso, mas que ajudam a gente a nortear a nossa própria vida. Por isso, eu convido vocês, a partir dessa visita em Betânia, e quem sabe seja uma proposta ali para vocês trabalharem mais tarde, e até mesmo diante da proposta do turismo, repensarem como fosse um projeto de vida, o que vocês querem viver daqui para frente. Porque vocês hoje já estão pensando, ou já deveriam ter começado a pensar, uma faculdade, emprego, vocação, família, as responsabilidades que virão. Hoje talvez vocês não tenham boleto para acertar, mas daqui a pouco os boletos vão chegar. Hoje o pai e a mãe não conta, mas daqui para frente, quem que vai? E uma música que tem me norteado muito é Verdades do Tempo, do Thiago Prado. Gente, ninguém vai ficar para semente. Meu pai faleceu há 9 anos atrás de câncer. Eu nem era padre ainda. E meu pai era um italianão, eu sou natural de Botuverá, da grande Botuverá.
O pai era italianão, mecânico, que trabalhava lá e todo dia eu sabia que estava lá. E de repente, em outubro, no final de setembro, ele descobriu que eu estava com câncer. Em janeiro ele veio a falecer. E aí de repente minha mãe e minha irmã, que não tinha casado ainda, eu que estava no seminário, estava lá em Taubaté, em São Paulo, minha mãe aqui, e de repente tem que lidar da vida de uma hora para outra de novo. E se eu não tivesse, e se nesse momento eu não tivesse mais ou menos planejado, a gente precisa ter milimetricamente tudo detalhado, mas pelo menos um horizonte para onde a gente quer caminhar e para onde a gente quer lutar. Na fase que vocês estão vivendo, é hora de voltar, de começar a redescobrir o mundo e trabalhar para que não sejamos vítimas do mundo, mas que começamos a ser não só coadjuvantes, mas verdadeiros personagens principais da nossa vida. A vida ela está passando. Os minutos que passaram hoje de manhã do café até agora não vão mais voltar. Vocês terão outros para aproveitar, não terão mais para voltar. Por isso, gosto muito porque diz assim, passado não volta, futuro não temos, mas o hoje não acabou. É tempo de fazer diferente, é tempo de se reconstruir, é tempo de olhar para o essencial da vida. Às vezes a gente perde tanto tempo com algumas birras, com algumas situações, com alguns incômodos, com coisas pequenas nossas, e a gente deixa de amar, a gente deixa de falar, a gente deixa de sentir, a gente deixa de abraçar. A gente às vezes tem saudade, mas a gente não dá o braço a torcer. A gente às vezes quer dizer que, ou mesmo em casa, para quem a gente gosta, que a gente ama, mas a gente não diz porque a gente tem vergonha. Brigar a gente fala, os nossos xingamentos a gente diz, e com facilidade. Mas aquilo que é mais importante para nós a gente não diz. Gente, a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Deus vai nos orientar e nos abençoar cada vez mais a partir que nós também escolhermos Ele. Você vai ser muito feliz. Deus quer que você seja muito feliz, é o primeiro interessado. Quer que você se divirta muito, quer que você conquiste o mundo. Mas, para isso, Ele precisa da nossa cooperação, da nossa abertura. Gente, ninguém mais acredita em você do que Ele. Ou melhor, ninguém mais acredita tanto quanto Ele. Ninguém mais. Ninguém mais. Independente da religião que você vive. Ninguém mais. E por isso nós estamos aqui hoje, e a nossa comunidade acolhe aqueles que já estão perdidos, que até a família já esqueceu. Tem gente aqui que mora nessa casa aí do lado, que mora naquela outra casa, que a família não quer nem ver mais. E um dia ficaram assim, porque não tiveram a oportunidade de refletir um pouquinho daquilo que hoje vocês estão refletindo. Ideal de vida. Ideal de vida. Não deixe simplesmente viver, não viva simplesmente como biruta de aeroporto. Ou simplesmente, me perdoe, deixar a vida levar. Leve a vida. Conduza a sua vida. Construa a sua vida. Virão os problemas? Virão. Mas você vai enfrentá-los de cabeça erguida, porque você vai estar lutando. E você vai ter ela nas suas mãos. Beleza, galera? O papo ficou sério, mas eu precisava. Eu precisava dizer isso para vocês, porque, gente, eu acredito muito na força que vocês têm. Eu acredito muito que vocês podem ser felizes. Eu acredito muito que vocês e a gente pode construir um mundo melhor. Eu acredito muito na força de cada um de vocês. Olhem para as suas mãos. Olhem, pega e olhem para as suas mãos. Primeira coisa, não existe ninguém no mundo que tenha os mesmos traços que a sua mão tem. Olha os traços que a sua mão tem. Vê se tem a pessoa que está do teu lado tem os mesmos traços que você, do mesmo jeito. Vê se é do mesmo jeito, percebe se é do mesmo jeito. É ou não é? Até o dedão é torto diferente, gente. Né? Até o dedão é torto diferente. E você já parou para se perguntar por que você é único?
Você é único e você é especial porque, primeiro, para você talvez completar naquilo que falta no outro, aquilo que, para você, com aquilo que você tem, completar aquilo que falta no outro. E vice-versa. E você ser feliz. E no mais, diante de tudo aquilo que você enfrentar, ou que aparecer diante de você, você tem essas mãos para lutar. Você tem esse coração que palpita dentro de você e que ama. O Padre Léo dizia que cada bater do nosso coração, e ele bate 100 e poucas mil vezes por dia, que eu não lembro agora, acho que é 103, 104 mil vezes por dia, e cada palpitar do nosso coração é Deus gritando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sentiu-se frágil, fraco? Sentiu-se com medo, sozinho? Só põe a mão no coração, silencia, escuta ele bater e deixa ecoar isso dentro de você. E você vai ver a diferença e a maravilha do que Deus vai começar a te revelar. Na simplicidade das coisas. Eu não estou pedindo para que você seja um beato de igreja, uma beata de igreja. Mas simplesmente que você seja sincero com aquilo que o teu coração busca. E aí muita coisa você já vai mudar. E direção você vai ter para melhorar. E melhorar cada vez mais a sua vida. Eu acredito realmente que cada um de vocês, cada um de nós pode ser muito feliz. E eu acredito muito que eu tenho viajado já e com muitas pessoas que eu tenho encontrado, que pode ser diferente. Que pode ser diferente. Se você se permitir ser. Gente, a vida é muito bonita para ser perdida. A vida é muito bonita para ser vivida de qualquer jeito. Até porque nós não temos uma vida para errar e uma para acertar. Nós temos uma vida. E uma vida para amar. E amar de verdade. Quando nós partimos dessa para melhor, eu tenho muita certeza que Deus não vai perguntar para mim quanto de coisas eu construí. Deus não vai perguntar para mim quantas casas eu fiz, ou quanto de bem, quanto dinheiro eu tenho. Deus não vai perguntar para mim quantas pessoas eu mandei, quanto poder eu tenho. Deus não vai perguntar para mim quanto de prazer eu curti nessa vida. Deus vai perguntar para mim quanto você foi capaz de amar e quanto você foi capaz de ajudar as pessoas que estão ao teu redor a amar também. Eu acho que é isso que Ele vai perguntar para mim. Eu acho que Ele vai perguntar para nós. E essa pergunta muda toda a nossa história, porque faz a gente olhar para a nossa vida com outros olhos, com aquilo que vale a pena realmente buscar e viver. O segredo da felicidade é responder o profundo desejo do nosso coração de amar e ser amado. E a palavra nos dá essa resposta. Na primeira carta de João, capítulo 4, Deus é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, nosso entendimento, nosso coração e nossa alma, e ao próximo como a si mesmo. E aí, serão muito felizes. Deus abençoe muito vocês. Curtam, aproveitem o passeio em Betânia. Sintam-se em casa, Betânia é a casa de vocês. Voltem mais vezes. Voltem mais vezes. Se quiser, estaremos por aí também para poder bater um papo. Pelas redes sociais, Instagram, @Comunidade Betânia, @Padre Ellington, conversamos por lá também, PE Ellington. Pode ser @Programa Deus no Comando. Eu tenho um programa de TV lá em Curitiba, chamado Deus no Comando. Pode estar no YouTube lá, Deus no Comando, TV Evangelizar. Vocês podem... A sede é em Curitiba, mas aí... Tem o cartãozinho da web rádio e do programa. Isso, depois eu quero audiência, gente. Não esqueça. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Estão em casa. Qualquer dúvida, estão à disposição. Agora também.